E aí, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na fanpage Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Hoje em minha casa, aqui no meu velho estúdio, eu de cá, você de lá, em minhas mãos a amiga companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Nosso manual de estudo, Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Estudo interessante, né? Muito bom estudo do livro de Hebreus. Ou esta carta, esta homilia, este sermão, provavelmente escrito aí pelo apóstolo Paulo para cristãos judeus e gentios cristãos, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, como você e eu aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas. Lhe agradecemos por mais uma semana e pedimos o seu Santo Espírito em nossa vida. Nos dê a sua bênção e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, que Deus abençoe você, tá? Toda a sua família. Muito obrigado, você que participou aí da nossa primeira semana da campanha de oração. Vem mais campanha de oração. A diferença é que o vídeo será menor, né? Serão orações de 7 minutos. Segunda-feira estaremos de volta aí com mais uma campanha de oração em prol de pessoas enfermas e depois, à medida que as pessoas vão pedindo orações, a gente vai mudando também o tema. Sempre comigo, minha esposa querida, Dona Vilma. E vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos, portanto, dando continuidade ao estudo que a gente já combinou, que na quinta-feira a gente faz a recapitulação, né? Mas como o tema é extenso e complexo, não dá para fazer só na quinta-feira, senão o vídeo fica muito grande. Nós estamos fazendo aí na quinta e na sexta-feira. E esta semana o tema é Jesus, o mediador da nova aliança, exaltação de Paulo a respeito de Jesus, né? Verso para memorizar está em Hebreus capítulo 8, verso 6. Diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Amém. Que boas informações Paulo está trazendo para mim e para você. Sabemos que nós temos um intercessor que está trabalhando em nosso favor ao lado do Pai Celestial. Agora, o tema de hoje é: a nova aliança tem um mediador melhor. E eu estou colocando como afirmação, não é nem como uma pergunta, né? A nova aliança tem um mediador melhor. Bom, leia Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. Por que Jesus é um mediador melhor? O bom, irmãos, é que a Bíblia ela nos dá a resposta. Vamos ler Hebreus 8 a partir do verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que está no monte. E foi mostrado para Moisés. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Amém, irmãos? Amém. Então, a pergunta que nós fizemos, né, é: por que Jesus é um mediador melhor? Irmãos, a resposta está aí, né? Ele ministra no santuário celestial. Os sacerdotes arônicos, os levitas, né? Eles ministravam no templo aqui na terra. Era uma cópia do templo celestial, né? Mas eles ministravam aqui na terra. E Jesus, ele ministra no santuário celestial. Jesus, ele é a glória de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. E mais, Jesus oferece um sacrifício perfeito.
Oh, glória a Deus, né? Agora, o termo grego mesite, que significa mediador, deriva de mesos, meio, e denota aquele que anda ou fica no meio. Esse termo técnico era usado para se referir a alguém que cumpria uma ou mais das seguintes funções. Primeiro, árbitro entre duas ou mais partes. Segundo, negociador ou corretor de negócios. Terceiro, testemunha no sentido legal da palavra. Ou quarto, e aí eu já falei no estudo anterior, né? Muita atenção nessa palavra, fiador. Fiador. Portanto, alguém que garantia a execução de um contrato. Por que eu falei para você se ligar, manter atento na palavra fiador? Porque Jesus, ele é o nosso fiador, tá? É alguém que garante a execução de um contrato. Mediador, irmãos, é uma tradução muito restrita para mesite, né? Porque focaliza apenas ali em dois ou três sentidos do uso da palavra no grego, né? Agora, Hebreus está enfatizando a quarta função. Jesus não é mediador no sentido de resolver ali uma contenda entre o Pai e os seres humanos, nem um pacificador que reconcilia as partes descontentes, nem uma testemunha que certifica a existência de um contrato ou o seu cumprimento. Em vez disso, irmãos, Jesus é fiador da nova aliança. Hebreus capítulo 7, 22 diz que Jesus é o fiador da nova aliança. Em Hebreus, o termo mediador é equivalente a fiador. Ele garante que as promessas da aliança serão cumpridas. Amém! As bênçãos da aliança serão cumpridas porque Jesus é o mediador. A morte de Cristo satisfez as reivindicações da primeira aliança com Israel, que havia sido quebrada. Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao verso 22, trata disso, né? Nesse sentido, irmãos, Jesus é o fiador que assumiu todas as obrigações legais violadas. Por outro lado, a exaltação do Filho no céu garante que as promessas de Deus aos seres humanos, a mim e a você, serão cumpridas. Hebreus 6,19, Hebreus 6,20, né? Então, ao ressuscitar Jesus e colocá-lo à sua direita, o Pai mostrou que nos ressuscitará e nos levará para Ele. Oh, aleluia! Como é bom servir a esse Deus. Jesus é o mediador maior do que Moisés, pois ministra no santuário celestial e se ofereceu como sacrifício perfeito por nós. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, Hebreus 10, do capítulo 5 ao verso 10, está dizendo exatamente isso. O rosto de Moisés refletia a glória de Deus. Você já leu isso lá em Êxodo, né? Capítulo 34, verso 29 ao verso 35, diz que o rosto de Moisés refletia a glória de Deus. Mas, irmãos, Jesus é a própria glória de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, João capítulo 1, verso 14, diz que Jesus é a glória de Deus. Moisés falou face a face com Deus, Êxodo 33, 11. Porém, Jesus é a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, Hebreus 4, 13, João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, João 1, 14, né? Jesus é a própria palavra de Deus. Amém? Que maravilha, né? Agora, a nova aliança, irmãos, ela tem superiores promessas também. Tá? A nova aliança tem superiores promessas. Podemos ser tentados a pensar que a nova aliança tenha superiores promessas no sentido que apresenta recompensas maiores do que a antiga, tipo uma pátria celestial, uma vida eterna, né? A verdade é que Deus ofereceu aos crentes do Antigo Testamento as mesmas recompensas que nos oferece. Leia Hebreus capítulo 11, 10, Hebreus capítulo 11, do verso 13 ao verso 16. A mesma promessa, a mesma oferta que Deus faz para mim e para você na nova aliança é a mesma que ele fez também para os crentes do Antigo Testamento, tá? Hebreus 8:6 diz assim, ó: as superiores promessas tratam de diferentes tipos de promessa. A aliança entre Deus e Israel foi uma troca formal de promessas. Deus tomou a iniciativa de libertar Israel do Egito e prometeu o quê? Conduzi-los à terra prometida. Agora, vou chamar você para fazer umas comparações, né? Leia Êxodo 24, de 1 a 8 e compare com Hebreus 10, de 5 a 10. Quais são as semelhanças e diferenças entre as duas promessas? Vamos ler, vamos ler. Depois disse a Moisés:
Sobe ao Senhor tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Aí está o perigo da coisa, né? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Corajosos, né? Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Êxodo, estou lendo Êxodo, capítulo 24, de 1 a 8. Vamos para Hebreus, para a gente comparar? Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 10, diz: por isso, ao entrar no mundo, falando de Jesus, Paulo falando de Jesus, ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de fazer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 10. Jesus, ele fala aquilo que o povo falou, né? O povo falou: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Agora, na nova aliança, quem fala tudo que o Senhor falar, tudo que o Senhor mandar, eu farei, é o próprio Jesus Cristo. Então, quais são as semelhanças, irmãos, e as diferenças entre as duas promessas? A antiga aliança foi ratificada com sangue de animais e o povo prometeu obedecer. Mas o que aconteceu? O povo foi infiel. Eles quebraram a aliança, romperam o pacto, foram desobedientes. A nova aliança, irmãos, foi ratificada com o sangue de Cristo, que prometeu obedecer ao Pai, salvando a humanidade. Amém? Então eu vou até repetir essa resposta, tá? A antiga aliança ela foi ratificada com o sangue de animais. O povo prometeu obedecer, mas o povo foi infiel. A nova aliança foi ratificada com o sangue de Cristo, que prometeu obedecer ao Pai, salvando o mundo, e foi fiel. Amém. Irmãos, a aliança entre Deus e Israel foi ratificada com o sangue espargido ali sobre o altar, né? Que representava Deus, quanto sobre as 12 colunas que representava ali o povo, né? Ali foi espargido o sangue de animais. O povo de Israel prometeu obedecer tudo que o Senhor havia dito. Tá? O Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela escreve o seguinte, eu achei muito interessante. Ela diz: olha, a condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. O Ellen White, Caminho a Cristo, página 62. Deus, irmãos, satisfez a exigência da nova aliança, pois Deus, ele deu o seu próprio Filho para vir e viver uma vida perfeita, a fim de que as promessas da aliança pudessem ser cumpridas nele, e então oferecida a nós pela fé em Jesus. A obediência de Jesus garante as promessas da aliança. Hebreus capítulo 7, verso 22, ele reflete que a obediência de Jesus ao Pai garante as promessas da aliança. Ela requer que Deus
dê a ele suas bênçãos, as quais então são concedidas a nós. Aqueles que estão em Cristo desfrutarão dessas promessas com ele, irmãos. E em segundo lugar, Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos capacitar a cumprir a sua lei, os 10 mandamentos, que é o seu caráter moral. A nova aliança e o novo coração. Aqui está um tema muito interessante. Gostaria que você prestasse atenção, nós estamos indo para o final desse estudo. A nova aliança e o novo coração. Vamos comparar as promessas da nova aliança em Jeremias 31, 33 com Ezequiel 36, 26 e 27. Irmãos, eu tenho uma matéria aí, né? Eu tenho vídeos falando desses dois textos aí, né? Para você compreender. Tá? Dá uma visitada aí no nosso canal, né? Aproveite, deixe seu comentário, seu like aí, né? Fale de onde é que você está assistindo, compartilhe com as pessoas. Vocês notaram aí que eu deixei de mandar para pessoas particulares. Antes eu mandava para o pessoal no WhatsApp, mandava no Messenger, agora eu só mando para grupos. Grupos lá no Messenger, grupo no WhatsApp, grupo de notícias, né? Grupo no Facebook de algumas igrejas, tá? Mas brevemente também a gente não vai nem mandar mais também. Por quê? Eu já havia comentado com vocês, né? A palavra de Deus é para ser pregada, mas é como se estivesse implorando para que as pessoas ouvissem, estudassem a palavra de Deus. Eu acredito que o evangelho não precisa disso, não. Precisa de você compartilhando, de você indicando para outras pessoas, você mostrando para a sua família, você enviando para alguém, formando uma grande corrente. Porque senão, daqui a pouco nós vamos estar bloqueados pelo Facebook, bloqueados pelo YouTube, né? E aí a coisa fica difícil. Então, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mas precisamos também da sua ajuda. Colabore aí, tá? Então vamos lá. A nova aliança e o novo coração. Comparar esses dois textos, Jeremias 31, 33 e Ezequiel 36, 26 e 27, como eu falei, é tema de pregação minha, tem vídeo aí no canal. Está escrito assim, em Jeremias 31, 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que o Senhor diz? Porei a minha lei, irmãos, preste muita atenção nisso, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Quando Jeremias recebe essa revelação de Deus para enviar a nós, Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, também recebe a mesma informação. O Espírito Santo fala com ele também e ele escreve, falando a respeito da nova aliança, Ezequiel 36, 26 e 27 está escrito, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Jeremias está dizendo que Deus colocará a sua lei, os 10 mandamentos, no nosso coração. Ezequiel diz que ele vai dar para a gente um coração novo e vai colocar dentro do nosso coração novo o espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e a observeis. Falando também a respeito da nova aliança, tá? Agora, como é que elas se relacionam, esses dois textos? Irmãos, Deus imprime a lei na mente e no coração do povo, dando-lhe um coração e o dom do Espírito que o capacita a obedecer. A aliança é nova, irmãos, mas a lei é a mesma. Tem muita gente pensando que na nova aliança a lei foi abrogada, os 10 mandamentos foram deixados para trás. Jeremias está dizendo, né, que essa lei será escrita no nosso coração. Ezequiel diz que Deus vai colocar dentro do nosso coração o Espírito Santo, que pelo amor é o poder motivador que nos leva a obedecer. Então, o primeiro documento da aliança foi escrito por Deus em tábuas de pedra e depositado na arca da aliança como testemunha. Êxodo 31, 18, Deuteronômio 10, de 1 a 4, diz isso. Documentos escritos em pedra, no entanto, podem ser quebrados, e pergaminhos podiam ser cortados e queimados, Jeremias 36, 23, né? Entretanto, Deus escreveria sua lei no coração do povo. O coração se refere à mente, irmãos. O coração é o órgão da memória e do entendimento, Jeremias 31, 15, Deuteronômio 29, 4. É no coração, na mente, onde se tomam as decisões conscientes. Jeremias 3:10, Jeremias 3:29, Jeremias 29:13. Tá? Então nós estamos aprendendo aqui que Deus escreveria a sua lei no nosso coração. Coração se refere à mente,
o órgão da memória e do entendimento onde se tomam as decisões conscientes. E, para que pudéssemos ter poder para fazer isso, ele colocaria dentro do nosso coração o Espírito Santo. Irmãos, essa promessa não simplesmente garantia a todos o acesso à lei e o conhecimento dela, mas também promoveria uma mudança no coração da nação. O problema de Israel era que seu pecado estava escrito com ponteira de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração, diz Jeremias 17:1. Né? O povo tinha um coração duro, portanto era impossível fazer o certo. Jeremias fala muito disso. Era impossível o povo fazer o certo porque tinha um coração duro. Jeremias não anunciou uma mudança na lei, irmãos, pois o problema não era com a lei, não era com os 10 mandamentos, o problema era com o coração. Deus queria que a fidelidade de Israel fosse uma resposta de gratidão ao que o Senhor havia feito por eles. Assim, Deus lhe deu os 10 mandamentos com um prólogo histórico, expressando seu amor e cuidado. Êxodo capítulo 20, né? Verso 1 e 2 está lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este é o prólogo para que depois eles recebessem ali os mandamentos. Deus queria que Israel obedecesse às suas leis como um reconhecimento de que ele, Deus, queria o seu bem. Fato revelado na grande libertação do Egito, Deus queria o bem do povo. Sua obediência deveria ser uma expressão de gratidão, irmãos, uma manifestação da realidade do relacionamento entre Deus e Israel. O mesmo é verdade para nós da nova aliança. O amor e o cuidado de Jesus em morrer por nós é o prólogo da nova aliança, né? Lucas 22:20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Sangue de Jesus, derramado por você e derramado por mim. A verdadeira obediência vem do coração como expressão de amor, de gratidão. Né? Mateus 22, 34 a 40 fala disso, né? Que a verdadeira obediência vem do coração como expressão de amor a Deus e amor aos outros seres humanos. Esse amor é a marca distintiva da presença do Espírito Santo na vida do crente. Não adianta a pessoa falar que é cheio do Espírito Santo para cantar, cheio do Espírito Santo para pregar, mas se o seu testemunho no seu dia a dia, ele não reflete essas coisas. A boa árvore dá bom fruto. A árvore má dá má fruto. E a árvore má, ela será cortada. Deus derrama seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo, Romanos 5:5, que é a expressão do amor, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito Santo é amor, bondade, benignidade, mansidão, termina com domínio próprio. Amém? Amém, né? Que Deus possa nos abençoar ricamente. Abençoe você, toda a sua família, continue orando por nós. Nós vamos continuar orando por vocês também, tá? Então, segunda-feira, encontro marcado, 5 horas da manhã, com a continuação da nossa campanha de oração, vídeos de 7 minutos. E na semana que vem, a gente volta na quinta-feira para continuar aqui o nosso estudo de Hebreus, mensagem para os últimos dias. Próxima semana já vamos estar na lição número 9, nós vamos falar agora de Jesus, o sacrifício perfeito, né? Então, na próxima semana, nós vamos tratar do tema Jesus, o sacrifício perfeito. Nós falamos a lição número 8, que estamos terminando, Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus, o sacrifício perfeito, é o tema da lição da semana que vem, tá? A lição número 10 é o caminho através do véu. O tema também muito bom. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Eu espero vocês aí compartilhando, tá? Esta lição, compartilhando aí também a nossa campanha de oração, convidando as pessoas para se inscreverem aqui no nosso canal e seguir também a nossa fanpage no Facebook e também no Instagram. Querido Deus, amado Pai, lhe agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender mais a teu respeito e saber que tudo isso que Paulo escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, meu Pai, é para sabermos que nós temos um grande sacerdote que está no céu trabalhando em nosso favor, entendendo que é o sacrifício perfeito, a obediência perfeita, tudo em nosso favor, nós que somos tão pequenos e que não merecemos.
mas rendemos diante de Ti agora a nossa gratidão, meu Pai. Que seu Santo Espírito nos batize todos os dias e que nos ajude a produzir boas obras, bons testemunhos, que possamos ser bons cristãos. Seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Pense nisso, um forte abraço e até segunda.